Bem-vindos ao Parempod, o podcast da Parentea. Eu sou Giovana Thierry, psicóloga e sócia fundadora da Clínica Parentea e agora uma das hosts desse podcast. E eu sou Luana Godoy, psicóloga também, sócia fundadora da Clínica Parentea, uma das hosts desse podcast, que surgiu com a ideia de trazer assuntos como TEA, empreendedorismo, experiências do universo infantil de uma forma mais leve, descontraída, mais do nosso jeitinho, né, Gô? E o tema de hoje é o que ninguém te conta sobre trabalhar com crianças. Sinalizando que esse será um episódio focado para você, profissional, que está pensando em ingressar na área ou que está começando na área, né? Então a gente vai falar aqui o que realmente ninguém conta. Papo reto. Papo reto. Você vai sair sim descabelado, vai tomar mordida, vai tomar um tapa, vai lidar com criança chorando, vai lidar com um pai que às vezes chega aqui emocionalmente instável, que tá precisando de um acolhimento, vai lidar com bagunça, com sujeira, grito, barulho, tudo isso e mais um pouco. Então é isso que a gente vai falar. A gente vai falar de que ninguém te conta. Trabalhar com criança exige muito emocionalmente, né? Nem sempre a gente tá preparado para isso, porque a gente também tem nossos dias ruins, né? Mas quando a gente entra na clínica, a gente tem que deixar nossos problemas para trás e empenhar nosso melhor papel. Eu acho que isso em qualquer trabalho, né, é esperado e exigido isso, mas quando a gente fala de uma sessão de psicoterapia infantil, uma sessão de fonoaudiologia infantil, enfim, de qualquer área, a gente não vai especificar muito bem, mas se você vai trabalhar com uma criança, você tem que estar realmente com uma bagagem ali emocional muito preparada, né? E essa preparação que a gente fala é realmente sobre isso, né? Você se informar, então, por exemplo, ouvir o nosso podcast, esse episódio até o final, de entender que não é só, às vezes, eu tenho jeito com criança, então eu vou trabalhar com criança. Eu amo criança, adoro meu sobrinho, brinco, tal, não sei o quê, então eu vou trabalhar com criança. Calma, não é bem por aí, você não precisa só disso. Isso é muito importante. Sim. Né? Gostar de criança é muito importante, né? Gente, Acho primordial. É o primeiro passo. Tem que ter o tal do dom, tem gente que chama de dom, tem gente que chama de jeito, tem gente que chama de, enfim, nome não importa, mas precisa ter a consciência de que vai além da sua relação com a criança. Então, o que a gente tá falando? Que você precisa, sim, ter a conexão com os pais, com a família, com a escola, né? Com a outra equipe que atende a criança, caso não for a mesma, né? Os outros profissionais. Então, a gente precisa estar alinhado e disposto a fazer diferença na vida daquela criança, né? Então, existe sim aquele lado invisível, né, do nosso trabalho. Então, que envolve a organização, o planejamento, que mais conversas difíceis com os pais, porque nem sempre eles estão preparados, né, para aquele acolhimento, para aquela conversa. Então, a gente pode falar que a gente educa os pais, né, muitas vezes. Só que a gente também tem que estar preparado para a acusa deles nessa educação. E eu acho que isso é um desafio, assim, muito muito marcante, né, na atuação, que vai acontecer para todos. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. E por isso que a anamnese, o primeiro contato com a família, ela é muito importante, né? Acho que começa o vínculo aí, né? É nesse primeiro contato que você vai entender qual que é a história de vida daquela família, daquela criança. Às vezes é uma criança, às vezes é uma família que passou por inúmeros procedimentos para ter, então foi uma criança, uma gravidez muito sofrida, ou uma criança que foi muito esperada, às vezes foi sem querer, às vezes já tinha planejamento ali, mas, né? Então a gente precisa, nessa anamnese, nesse primeiro contato, ter ali um roteirinho a ser seguido, né, as perguntas específicas, né, que vão compor o início da intervenção. E estar preparado para o que vier. Porque a partir do momento que entra uma família aqui, a gente tem que estar disposto a ouvir e acolher de tudo. Tudo, exatamente. E como eu falei, como é o primeiro passo ali para se conectar, né, e criação de vínculo, então é importante a gente fazer perguntas como quais são as expectativas da família, né, do que a criança gosta, né? E essa é uma chave. Qual é a rotina É. daquela criança, porque isso é muito importante.
a rotina daquela criança e daquela família. Da casa, né? A gente não fala que às vezes, assim, acontece muito da gente querer orientar, por exemplo, uma família de que, sim, precisa ter mais tempo de qualidade com essa criança. Ai, pai, você precisa jogar um jogo com a criança, você precisa fazer X coisa. E o pai trabalha ali, jornada dupla de trabalho, a pai, a mãe, inteiro. trabalha o dia inteiro, não tem esse tempo. E aí? O que você, terapeuta, vai trazer para aquela família que vai ser possível de ser feito? Né? Então, a gente tem o livro, a gente tem o embasamento científico, a gente tem ali o PEI, o que é esperado, né? Os objetivos, mas a gente também tem que olhar para a realidade daquela família. Expectativas versus realidade agora, né? É o tempo inteiro isso. Mediando, né? O que vai dar certo, o que talvez não vai dar, né? Porque a gente sugere, mas nem sempre a família vai conseguir acatar. Então, a gente tem que estar disposto a isso também, né? Escutar que assim, ó, desculpa, mas isso aqui a gente não consegue fazer. Não concordo, né? Não concordo com isso, né? Isso daqui pro meu ambiente familiar, pra minha cultura, pros meus valores, pros meus pensamentos, isso daqui eu não quero, né? Não acredito, não vai ser assim. E a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? E de lidar ali com as nossas expectativas como profissionais também, né? Então, nem todos os dias são leves, fofos, né? Existem essas variáveis, tanto com a criança, então, quanto com os pais e responsáveis. Por isso que, assim, não adianta a gente romantizar, né, o trabalhar com criança, né, enfim, porque realmente de romântico existe sim a parte que vale a pena, que a gente também vai falar sobre isso durante o episódio, né, existe muito mais, né, no lado da balança, por isso que a gente tá aqui há tanto tempo, né, atuando com criança, então sim, a gente ama, a gente é apaixonado pelo que a gente faz e vale a pena. Muito. Já fica o spoiler, a gente vai responder essa pergunta. Mas a gente acha que é importante pra você que tá pensando aí, tá indeciso, que, enfim... falar sobre esses desafios. E falar sobre esses desafios te preparando, né? Que tá por vir. Exatamente. Então, eu acho que como que a gente pode desenvolver realmente a nossa paciência, o nosso olhar, enfim. A gente fala essa frase, né? Como desenvolver a paciência de um monge e o reflexo de um ninja. Porque exige muito isso no nosso dia a dia, né? A paciência de planejar uma sessão e talvez não dar certo, né? Ou preparar uma devolutiva e esperar que os pais recebam aquela orientação, aquele acolhimento de uma forma positiva e não. E você nunca tem... a gente nunca tem assim, certeza do que tá por vir, né? A gente faz o nosso plano ali de ação, mas a gente nem sempre tem o plano B, né? A gente tem o plano A, mas nem sempre a gente tem o plano B. Ah, mas e se o pai fala que não? Né? Enfim. Por isso que a gente tem que lidar com o improviso, né? E para isso precisa de muita supervisão, né? De muito estudo e aprofundamento na área. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Que vai chegar ali o pai, a família, vai fazer a anamnese, a gente vai avaliar a criança, né? Então, seja indicado fonoaudiologia, psico, terapia ocupacional, a gente vai fazer uma avaliação ali, né, seguindo protocolos e tudo mais, mas a gente tem que revisitá-los sempre. Então, uma vez que o PEI, né, o PEI é o Plano Educacional Individualizado, ele é criado, a gente precisa estar sempre revisitando. Olhando para ele, ver se ele ainda faz sentido, ver se a gente alcançou, né, aquele objetivo. Se não alcançou, o porquê. Então por uma limitação ali da rotina familiar? Então a gente vai ter que mudar esse objetivo. Então talvez esse objetivo não seja um objetivo para essa criança específica, né? Então o olhar individual realmente, né? Exatamente. Isso é importante falar, porque tem muitos pais que às vezes nos procuram, que estão vindo de outras clínicas, né, de outros profissionais, e aí eles falam, mas meu filho nem precisa de avaliação. Já fez, né? Ele já fez essa avaliação. Mas não. Né? É importante a gente olhar para aquela criança para a gente conseguir concluir com o nosso olhar o que a gente está observando. Né? Aqui na Parentel, o nosso trabalho é realmente individualizado.
Então a gente faz todo esse trabalho de entender as demandas específicas, entender a realidade familiar, o contexto, o histórico, aí sim avaliar, entender quais são os déficits, né, os excessos comportamentais, enfim, daquela criança, né? E aí sim criar um plano de intervenção. E aí iniciar a intervenção em si. Então esse passo a passo, ele tem que ser bem estruturado, né? E aí também não é só elaborar ali as sessões e o passo a passo e seguir rigidamente, né? A teoria. Então assim, só seguir aquele script, né, e deixar engessado. Não, gente, muitas vezes, quantas e quantas vezes a criança chega aqui chorando, esperneando. Semana passada aconteceu comigo, inclusive, né? Meu paciente chegou aos prantos, super desregulado, emocionalmente, comportamentalmente, meio agressivo, né? E eu precisei acolher ele naquele momento e continuar acolhendo por um bom tempo, porque ele estava bem rígido, né? Então, assim, eu perdi parte da minha sessão acolhendo e tá tudo bem. Ela perdeu? Não perdi, exatamente. Não. Até me corrigindo, né? Porque fez parte, foi importante o acolhimento. Então, tem sessões que exatamente são feitas para manejamento de comportamento, acolhimento, ou só criação de vínculo, se for ali no início, né? Às vezes a gente passa realmente uma sessão inteira só, né? Só não, só exige entre aspas, muito. Pra quem tá só escutando pelo Spotify. Exige muito emocionalmente, mas acolhendo ali aquela criança que tá precisando daquilo naquele momento. Ela não tá precisando que você ensine ela a apontar, ou que você ensine ela a jogar tal jogo, que você ensine o que ela, né, lidar com as próprias emoções. Não, você tá ali acolhendo, né? Porque a terapia tem que ser um ambiente acolhedor, sobretudo, né? Pra ela também querer voltar, né? E aí que tá o manejo do profissional de entender qual que é esse momento de abandonar, né, o PEI, a pasta. Deixar a pasta de lado. Os objetivos e de estar ali conectado realmente com essa criança, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Assim. E desafiadoras mesmo, né? Porque tem situações que a gente, às vezes, estabelece tanto aquela programação na nossa cabeça e quando não sai como esperado, a gente sai da sessão com aquela pergunta: será que eu fiz o meu melhor? Será que essa sessão foi proveitosa, né? E aí que entra a importância da supervisão, né? Então, assim, eu e a... E das trocas com as profissionais, né? Eu e a Go, a gente fez muita supervisão. Né? Nossa, muitas. A gente fez supervisão de TCC. De aba. A gente fez supervisão para ser supervisora. Supervisora. Né? Supervisão com supervisora. Além, claro, das pós, né? Das especializações. Mas a supervisão, ela é muito importante, porque na supervisão é onde a gente senta e a gente olha né? Para aquele caso, para aquela criança. E tem a troca. E aí é importante porque às vezes a gente, né, no dia a dia ali com a criança, a gente acaba esquecendo alguns detalhes importantes que a supervisão nos traz, né? Tipo, opa, olha isso aqui, que detalhe importante. Sim. Porque a gente revisita tudo que já foi abordado com a criança desde a anamnese, porque a gente precisa... principalmente quando a gente faz supervisão com uma supervisora que é fora da clínica, né? Que não conhece aquela criança, que não conhece aquela família. Então, a gente precisa contar exatamente tudo. A gente está repassando as informações. Então, a gente precisa olhar de novo a anamnese, olhar de novo qualquer tipo de relatório, se já foi feito algum, né? Ler os prontuários. E revisitar, né, tudo isso. Então, é um trabalho realmente que tem que ser bem estruturado. Né? É como se fosse um terceiro olhar, né? A supervisão acho que nos dá isso. Isso a supervisão extra, né? E as supervisões de dentro da equipe são, assim, também enriquecedoras. Super. O olhar de cada especialidade, né? Porque às vezes a gente nota exatamente isso. Às vezes a criança, enfim, a gente está trabalhando um determinado... Isso já aconteceu muito aqui. De estar trabalhando, por exemplo, tato, né? Que é uma habilidade. Uma habilidade, né? Um repertório específico. E aí, às vezes, a fono vai lá e vai dar uma orientação. Ó, meninas, eu tô precisando que vocês trabalhem isso nesse momento, primeiro. Ou não trabalhem, né? Preciso que vocês pausem essa habilidade, porque não é o momento. Então, por isso que é importante a gente estar sempre alinhado
com a equipe, com a família, com a escola, com essa... E repassar tudo isso pra família, porque daí que vem, né, a cobrança, né? Então, poxa, mas eu quero que meu filho, né, esteja fazendo isso, isso e isso. É aquele famoso o reconhecimento, ele pode vir ou não vir, ele pode demorar a vir ou ele pode não vir. Nunca vir. Né? A família pode ser que ela fale, vocês não estão atingindo o que eu esperava que era para ser atingido até agora. Né? Então a gente precisa também lidar com essa frustração. Que nem sempre a gente vai ser o salvador da pátria, né? O super-herói, né? Então, realmente, desfazer esse lado aí romântico, né? De que, sim, é o tempo inteiro 880, né? É o tempo inteiro fazendo essa conexão. Que sim, a gente faz parte do desenvolvimento daquela criança e é um papel muito importante. Muito importante. Muito importante. Tem criança que a gente conhece com 2 anos. É um impacto... E fica por anos, né? A gente fica por anos acompanhando. É um impacto muito profundo, né? Que a gente tem na vida daquelas famílias, daquela criança em si. Inclusive, já aconteceu isso com a gente, né, Gô? Essa falta de reconhecimento. A gente estava até aqui retomando. É sobre uma situação que a gente estava numa reunião com uma mãe e ela falou, olha, não sei se meu filho melhorou por conta da medicação, se foi por conta da intervenção de vocês, ou se foi por conta do amadurecimento dele da idade. Né? E aí cabe a nós, assim, até, acho que não só tanto como profissionais, mas até como seres humanos, né? Tipo assim, será mesmo que eu fiz o meu melhor? Será mesmo que só foi a medicação? Então a gente fica se questionando muito do nosso potencial. Do nosso potencial e até se duvidando, né? Então por isso que a gente tem que estar com a nossa rede de apoio, né? Com as nossas colegas de trabalho bem conectadas e por dentro de que, assim, você fez o seu melhor. Né? Talvez essa mãe, essa família não esteja enxergando isso. Exato. Mas olha, e vamos aí, ver aqui por isso juntos. Por isso que também é importante ter os registros, né? Porque a gente fala, olha, ele chegou assim, mas agora ele tá assim. Então isso, ter tudo muito claro, né, e registrado faz também muita diferença. O registro, ele deve ser independente da terapia ABA, como da psicoterapia, né, da TCC também. A gente precisa ter esses registros, por quê? Porque o trabalhar com criança é reconhecer os pequenos ganhos, as pequenas conquistas. Tudo isso é muito importante, ter esse olhar, né? E esse olhar, ele é aprendido, lógico que com o tempo, mas ele também é dividido, né, nessas supervisões, né? Às vezes tem sim os pais que reconhecem e muito e falam, nossa, às vezes a gente não percebe o quanto a gente tá fazendo a diferença. Quão grandioso foi aquilo que a gente ensinou para aquela criança, e os pais chegam e falam, o meu filho, ele não comia tal coisa e agora ele chegou, brincou com um amigo e comeu X coisa. A gente recebeu um relato disso hoje. Meu filho antes não queria participar de uma apresentação na escola de Dia das Mães, hoje ele não quer ir embora. Né? Então, assim, a gente acha que a gente não fez esse trabalho, né? Mas a gente fez e muito, né? Então, ter esse reconhecimento, esse reforço de que o trabalho de vocês vale a pena, é muito bom, né? Exatamente. E eu acho que como que a gente se reabastece diariamente aqui na clínica, eu acho que nessas pequenas coisas e nesse carinho que a gente recebe, né? Então, assim, tem criança que realmente faz questão de entrar aqui e passar por nós e vir dar um abraço e dar um beijo e quer conversar e sentar no sofá, quer contar do que aconteceu. Ou fala assim, nossa, eu não vi a hora de chegar o dia de vir pra terapia. Tem criança, gente, aqui tem criança que chora pra ir embora. Né? Então, existe a criança que chega chorando, que não dormiu direito, que tá passando mal, que tá resfriadinha. Existe. E existe também o oposto, né? Aquela sessão que, assim, rendeu tanto, aquele dia que foi tão prazeroso, foi tão bom que a criança chora e também vai embora. E aí? Né? A gente também tem que fazer esse trabalho, né? Existe tudo isso. Eu acho que é isso que nos faz sentir parte da história, né? O quanto que é prazeroso sentir
pertencente ali, né? Aquela família, né? O que a gente pode complementar, que ninguém fala sobre o que trabalhar com as crianças, é a importância de ter uma criatividade, a disponibilidade de criar recursos, né, e estratégias, gostar de uma bagunça, de uma zona, porque assim, a sala de terapia fica uma bagunça, é areia espalhada, é massinha, é geleca colada na sua roupa, né? Então a gente tem que na chuva pra se molhar, entendeu? A gente tem que desenvolver aquela criança que mora dentro da gente e colocar ela pra fora, literalmente. Né? Trabalhar com criança é pra quem tem coragem realmente de se desconstruir. Desconstruir tudo, desde o físico, né? Cabelo, sair despenteada, sair desarrumada, até das nossas expectativas, das nossas frustrações, né? É a desconstrução de tudo isso, porque realmente a gente tá lidando com um ser que tá começando ali a vida, né? Então a gente precisa construir juntos, né? Então a gente precisa se desconstruir para construir junto, né, com aquela criança. E essa sensação de fazer parte dessa construção, dessa história, né, é o que faz todo sentido para esse trabalho, né? É lógico que tem os momentos ruins, principalmente quando a gente precisa se despedir daquela criança porque ela recebeu alta, porque ela simplesmente vai mudar de cidade, porque ela simplesmente vai mudar de profissionais por escolhas, né, pessoais, enfim. E a gente tem que estar pronto para isso, porque a gente se apega muito, né? A gente faz parte do dia a dia daquela criança. Tem crianças que vêm aqui todos os dias, ficam aqui por horas. Tem crianças que vêm uma vez por semana. Então a gente tem que estar preparado emocionalmente para se despedir se desapegar. Um bom profissional, ele precisa estar preparado para isso, porque um bom profissional, ele precisa entender que uma hora ele precisa ser cada vez menos necessário, né? Na nossa profissão, a gente precisa... É um indicativo de que tá indo bem até, né? Preparar para independência, né? E autonomia significa que é isso, né? Então a gente... Você tá fazendo certinho. A gente, como ser humano, tem que desapegar, né? E quem diz que a gente consegue? Um dos lemas, né? Não sei se a gente pode falar isso, mas da TCC é isso, né? Ensinar o paciente a ser seu próprio psicólogo. A ter sua alta, né? A conquistar ali sua alta. Então, por isso que a gente prepara ele pro autoconhecimento, né? Tudo isso vocês precisam ponderar, né? Eu acho que se tivessem falado isso pra gente, talvez teriam nos poupado aí bons choros, né? Compartilhados entre eu e você. Medos, angústias, anseios. Enfim. E até alguns erros, né, que a gente já cometeu. Então, por exemplo, de ir com muita sede ao pote numa devolutiva com uma família, né, e de ter um indicativo ali de que, bom, seu filho talvez tenha um diagnóstico, um possível diagnóstico, ou, né, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente no início, a gente tem que ter esse tato, né, a gente tem que estar preparado para a resposta desses pais. Então a gente tem que preparar um ambiente acolhedor, né? Talvez não seja uma opção você fazer de forma online. Se for uma devolutiva mais séria, né? Mais pesada, não sei. Sim. Né? Então a gente tem que preparar isso. E é algo que no começo a gente não estava pronta. Não. Né? Para isso. Ninguém... A faculdade, ela é, assim, realmente A faculdade, acho que os cursos, as capacitações, elas só nos ensinam como faz na teoria, né? Mas elas não... Mas na prática é totalmente diferente. Somos seres humanos, então. Somos seres humanos, então nada realmente é linear, nada é previsível, né? Algumas coisas sim são previsíveis, mas nem tudo, e a maior parte, né, das coisas. Enfim, mas a dica, assim, acho que principal também para quem tá começando é buscar realmente um autoconhecimento, o autocuidado, né? Então, além do óbvio, que são os estudos, o embasamento e tudo mais, eu acho que é importante para quem vai trabalhar com criança, para você adulto que tá, né, enfim, pensando em ingressar nessa área, de se cuidar, se conhecer, entender quais são os seus limites. Seja emocionalmente, seja fisicamente, seja fazendo uma meditação, né? Cada um ali seguindo a sua crença, a sua espiritualidade. Seja se alimentando bem, né? Que isso faz toda a diferença. E querendo ou não, a gente acaba sendo referência para aquele paciente, né? Então a gente precisa dar um modelo para ele.
Então a gente tem que olhar para isso. E é importante ter a rede de apoio, né? Como a gente falou, seja com profissionais da área, seja com a sua família, supervisor, enfim. Mas ter uma rede de apoio que te ajude nesses momentos de indecisões, frustrações, né? Decepções, angústias, medos, alegria. É muito bom a gente compartilhar alegrias, né? Então... Aqui na clínica, até assim, a gente faz parte, né, dos nossos rituais aqui diários. Então, por exemplo, a gente gosta de fazer, quando é aniversário do paciente, às vezes os pais trazem um bolinho, a gente canta parabéns, chama todas as crianças, chama todas as terapeutas, faz uma festa, quebrar esse gelo, né? Na psicologia a gente chama isso de rapport, né? Que é dar aquela quebra de gelo, né, da sessão. Não precisa ser só sobre entrar, tirar o sapato, vamos pra sessão. Vamos lá, sessão de aba. E usar 60 minutos daquela sessão, 1 hora, tipo, só dando conteúdo, conversando. Ai, meu Deus, não posso sair daquilo que eu, né? Porque isso faz a diferença. Então, a gente precisa trazer também nosso ambiente de clínica, de atendimento acolhedor, né? Porque, ó, frase inspiradora. A terapia precisa imitar a vida. Porque realmente é isso. Então, assim, vai ter a festinha do aniversário, as datas comemorativas, Dia das Crianças, a carnaval, festa junina, piquenique, hora da pipoca, né? E querendo ou não, nessas festas e nesses momentos, a gente também tá trabalhando várias coisas. Seja a socialização, a interação, diálogos, né? Saber, né, respeitar ali o limite do coleguinha também, né? Então, nesses momentos também são terapêuticos, né? Sim. Então, resumindo, a gente aprende na prática. E vale muito a pena. Se você gostou desse episódio, manda pra quem tá indeciso, se vai começar a trabalhar com criança ou não. Pra quem tá cheio de dúvida, né? Manda pra outros profissionais. A gente pretende trazer mais assuntos, aprofundar mais em outros assuntos. Então, aqui a gente tentou dar uma pincelada aí em tudo, mas a gente gostaria de saber o que vocês querem e a gente vai trazer, né, assuntos mais específicos, detalhados, né? Termos mais técnicos, estudos, tudo mais, né? E a gente gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos escutando pelo Spotify, nos assistindo pelo canal do YouTube. Curte, comenta, compartilha e não deixa de seguir a gente também na nossa página do Instagram, que lá a gente cria muitos conteúdos, né? Abre direto umas caixinhas de perguntas nos stories. Isso. E a gente se vê no próximo episódio, que a gente vai falar sobre a história da Parentea. Até lá! Tchau, tchau!